Se você está devendo e quer sair dessa situação, quer pagar as suas dívidas, fica até o final desse vídeo. Eu vou te ensinar a negociar os teus débitos, sem precisar da ajuda de advogado, juiz, fórum, sem ter que implorar para o teu gerente do banco e o melhor, com a ajuda do governo. E não é clickbait não, eu estou falando realmente de um programa oficial do governo, não é promessa de internet e quem assistiu até o final vai se preparar e vai conseguir aproveitar essa oportunidade. Mas antes da gente falar do que vai acontecer, eu quero te explicar um pouquinho do cenário que nos trouxe até aqui. O Brasil, gente, tem milhares de pessoas endividadas. E segundo notícia publicada, inclusive no portal CNN, no início desse ano, o endividamento bateu 80% das famílias brasileiras. Gente, você sabe o que é isso? Atingiu 80% das famílias e isso acendeu um alerta para os próximos meses, especialmente levando em consideração esses rumores de guerra, esse conflito no Oriente Médio que prejudica todo o fornecimento de petróleo mundial e causa um aumento da inflação, um aumento no preço dos combustíveis e, por consequência, um aumento dos preços. Segundo a matéria, 8 em cada 10 famílias está endividada. E isso não é pouca coisa, é gente demais. Quando uma situação assim se coloca, o governo precisa agir. E é disso que eu estou falando aqui, de um programa baseado nas ações do governo. Isso já aconteceu lá em 2023, vai acontecer agora de novo, e quem não entender o que está vindo por aí não vai conseguir se preparar e vai perder o seu direito, vai perder a oportunidade, assim como muita gente perdeu no passado e depois ficou correndo atrás, mesmo sem ter nenhuma condição. E é isso que eu quero evitar para você com esse vídeo. Pois bem, pessoal, esse programa que existiu em 2023 foi um famoso e mal utilizado programa Desenrola Brasil. Por que eu digo que foi mal utilizado? Porque na época muita gente que tinha direito não conseguiu fazer valer para si, não conseguiu participar do programa, em parte por falta de informação, em parte por falta de preparo. Então agora, nesta nova fase, o Desenrola 2.0, que é como está sendo chamado carinhosamente, esse programa de 2026, ele vem para dar uma nova oportunidade. Mas, como esse programa que está vindo ainda não foi publicado, a gente precisa olhar para o passado e entender como foi o último programa para você poder se preparar para esse. E qual era o objetivo do governo com esse programa lá em 2023? Recuperar a economia, devolver o crédito para a população e, claro, aumentar o consumo, porque a economia gira com o nosso dinheiro. Se você está com o nome negativado e não consegue comprar o seu sofá das Casas Bahia, a economia não gira. É mais ou menos isso, tá, gente? E na prática funcionava assim. Haviam duas faixas de público que seriam beneficiadas por esse programa. A faixa 1, para pessoas que recebessem até 2 salários mínimos ou estivessem inscritas no Cadastro Único Nacional, ou seja, o programa social do governo, e além disso, tinham dívidas de até R$ 5.000. Para essa faixa, os descontos chegavam a até 90%. Era muito alto o desconto, gente. Agora, para as pessoas da faixa 2, a renda poderia ser maior. Essas pessoas poderiam ter uma renda de até R$ 20.000 e o valor da dívida a ser negociada poderia ser maior do que 5.000 até o limite de R$ 20.000. Para a faixa 2, os descontos poderiam chegar a 75%. Um desconto menor do que para a faixa 1, mas ainda assim bem agressivo a depender da situação da dívida do cliente. Importante ressaltar, pessoal, que o valor da dívida, quando eu digo 5.000, 20.000, a gente considera o valor da dívida original, ou seja, aquele valor ali que a pessoa pegou emprestado ou que ela gastou, digamos que fosse um cartão de crédito, se ela gastou 5.000, é aquele valor que é considerado, mesmo que depois o banco possa ter colocado juros e esse valor possa ter aumentado bastante. Os 20.000 a mesma coisa, se a dívida da pessoa originária era até 20.000, mesmo que depois a dívida chegasse a R$ 100.000, por exemplo, se o valor original era 20, ela era considerada e poderia entrar no programa Desenrola Brasil. Além disso, haviam condições de parcelamento, taxas menores, tudo para permitir que a população saísse do SPC Serasa, tudo para permitir que a população voltasse a comprar. Mas também nem tudo era permitido. Existiam alguns tipos de dívida que não entravam no programa, como, por exemplo, dívidas tributárias, financiamento imobiliário, crédito rural ou dívidas com garantia. Então, basicamente, esse era o cenário, pessoal, lá em 2023, 2024, durante o período em que o programa esteve ativo. E eu vou te falar aonde muita gente se perdeu, aonde muita gente errou e não conseguiu, na época, negociar a dívida. Primeiro ponto, a dívida precisava estar negativada. Você tinha que estar com a dívida em atraso e ela deveria ter sido contraída até 31 de dezembro de 2022. Então, muita gente, quando chegou próximo do programa Desenrola Brasil, o que a pessoa fez? Ela renegociou a dívida, sem esperar entrar no programa, ou pensando até que estava fazendo pelo programa, sendo que não
estava. Por quê? O programa, tanto na época quanto agora, ele só é feito pelo portal do governo, o portal Desenrola Brasil. Então a pessoa falava com o banco dizia para ela que tinha uma condição especial, ela fazia a renegociação, mas não era a renegociação do Desenrola Brasil. E aí ela fazia o quê? Renegociava e novava a dívida dela. Porque se você não sabe, toda vez que você renegocia com o banco a tua dívida, ela se torna uma dívida nova. Então, por exemplo, se a dívida era lá de 2021, por exemplo, mas você renegociou no comecinho de 2023, ela já não poderia entrar no programa Desenrola Brasil e aí muita gente perdeu essa oportunidade. Sem contar as pessoas que, com medo de ficar com o nome negativado, iam e pagavam ali, faziam um parcelamento absurdo só para tirar o nome do Serasa SPC e no mesmo jeito perdiam o direito. Então, agora que você já entendeu todo o cenário, todo o contexto anterior, fica muito mais fácil explicar para você o que vai acontecer agora em 2026. Porque sim, pessoal, não é conjectura, vai acontecer. E isso não é a Suzane apenas que está falando, é o próprio governo. Vejamos aqui notícia do portal Exame, que diz: novo programa do governo para renegociação de dívidas prevê 80% de descontos, diz Fazenda. Segundo o ministro Dário Durigan, a proposta é criar um modelo mais simplificado em comparação ao Desenrola Brasil. O governo pretende estimular a oferta de um desconto amplo e um novo programa de renegociação de dívidas, que está em desenvolvimento pelo Executivo, ou seja, vem por aí. A informação foi apresentada pelo ministro da Fazenda nesta quarta-feira, dia 1º de abril. Pode parecer mentira? Mas não é mentira, gente, é verdade. Foi dito o seguinte: o que nós vamos fazer é incentivar que seja um desconto amplo e eventualmente com garantias do governo. Caso feita a renegociação, a pessoa volte a inadimplir com o banco, ou seja, a pessoa volte a ficar em atraso, afirmou o ministro em entrevista ao programa da jornalista Miriam Leitão na Globo News, com exibição prevista para esta noite. E acrescentou: ainda que você negocie 80% de desconto, sobra 20% da dívida a ser refinanciada. Aí o governo pode vir e dizer: bancos, fintechs, operadoras de crédito, renegociem a dívida com desconto amplo, mas deixem aqui uma nova taxa de juros para o que tem que ser refinanciado. E o governo faz alguma espécie de garantia junto aos bancos. Ou seja, o ministro está dizendo que além de dar um baita desconto, até aquilo que a pessoa tiver que pagar vai ser com juros menor, porque o governo vai entrar como garantidor. Gente, essa parte eu não vi ninguém falar na internet. Você precisa entender que vai ser melhor, muito provavelmente melhor do que o programa original. E, mesmo que o desconto anunciado a princípio seja de até 80%, isso ainda pode mudar, gente, porque na hora que sair a medida, com certeza eles vão colocar da maneira mais ampla quanto possível e vai ser um pouco diferente em algumas questões, mas disso eu já falo com vocês. O que eu quero deixar muito claro, gente, recapitulando. O programa Desenrola Brasil do passado já era, encerrou. O que vem agora é um novo programa. Vai ser com o mesmo nome? Pode ser. O pessoal tá chamando de Desenrola 2.0, mas também pode vir com outro nome. O fato é, virá. E a estrutura vai ser muito parecida. Vai ter as faixas de renda, vai ter os critérios. Quem está inscrito no CadÚnico terá benefícios maiores. Quanto maior a renda, menor o desconto. E com o nível de endividamento maior do que nunca, a probabilidade do governo dar também descontos maiores do que nunca é enorme. Claro, pessoal, estamos em ano eleitoral. Então, não importa em quem você vota, em quem você deixou de votar, todo político em ano de eleição vai publicar algumas medidas um pouco mais populistas, que vão buscar o quê? Ter a aprovação da população, ficar de boa, né, com a população. Isso significa, inclusive, pessoal, que não vai demorar para sair essa medida, porque como eu estou falando para vocês, ainda não foi publicado, mas em outubro a gente tem eleição, né? Então não pode ser na eleição, tem que ser antes. Como ainda está sendo engedrado dentro do governo essa medida, acredito eu que nos próximos 60 a 90 dias ela deva ser publicada. Não deve passar disso, pessoal, porque realmente não faria sentido passar desse prazo. Eles já estão engedrando, já estão dando entrevistas a respeito, então quando é dessa forma, nós que acompanhamos de perto sabemos que vem realmente muito rápido. E agora eu vou te falar o que você tem que fazer para não perder essa nova oportunidade. Em primeiro lugar, pessoal, espera, segura a emoção, porque como eu falei, teve gente que no passado poderia ter feito jus ao programa antigo e não fez porque se antecipou. Saiu correndo para negociar com o banco, não esperou fazer jus no programa, não entrou no portal correto, foi caindo na lábia de um, na lábia de outro. Tem muitas empresas por aí que se oferecem, né, para fazer renegociação de dívida e só levam teu dinheiro embora e não renegociam coisa nenhuma, sendo que às vezes o que ela está oferecendo para você é justamente o que o programa estava oferecendo. Mas aí você pagou a dívida e teve que pagar a empresa por um serviço que não necessitava. Então, pessoal, esperem, porque vai liberar diretamente pelo governo. Vai ser pelo portal do governo. Você vai logar com o gov.br. Então, a primeira medida é: espera, segura a emoção, não coloque intermediário, porque você não precisa de advogado, você não precisa de nenhuma empresa para intermediar essa negociação.
renegociação. Segundo ponto, se vai ser feito pelo portal do governo, gov.br, prepare o seu login. Você que está me ouvindo aí, que esqueceu a senha do Gov, não tem mais o aplicativo, não sabe mais como é que entra nesse negócio, vá arrumar esse negócio, pelo amor de Deus. Faça a sua senha, recupere, faça a biometria facial e deixe tudo redondinho para na hora certa você poder fazer o seu acesso. Em terceiro lugar, pessoal, não tenha medo do teu nome negativar. Por quê? Se você precisa estar com o nome negativado para fazer jus ao programa, tem que deixar o nome continuar negativado. Então, se você já está no SPC, no Serasa, deixa lá. Não negocie nada agora. Não negocie nada agora. Porque se você negociar agora, você vai ser excluído da possibilidade do programa. Deixa o nome negativado, segura mais um pouco e espera a publicação da medida. Do mesmo modo, se você está na beira ali para o nome negativar, deixe negativar. Porque, claro, o governo ainda vai publicar o período de vigência. Geralmente, eles vão colocar dívidas negativadas até 6 meses antes da publicação da medida. Dívidas negativadas até 1 ano antes. Se for 6 meses e publicar daqui 60, 90 dias, realmente você pode não fazer jus. Mas se o governo der ainda um período menor, o que não é improvável, porque como eu falei, eles querem que a medida abarque o máximo de pessoas possível, você pode acabar entrando. Sem contar que a partir da hora que o nome é negativado, claro, tem prejuízo para você, o teu nome fica como mal pagador, você não tem mais acesso a crédito, mas se você não tiver nenhuma urgência de usar o teu nome também agora, isso também permite com que os bancos, mesmo fora do programa Desenrola Brasil, te deem descontos maiores para você quitar. E por fim, se organize, vá ver o que você deve, para quem você deve, há quanto tempo você deve, se está negativado, se não está, e guarde dinheiro. Afinal de contas, não adianta o governo abrir um programa para negociar a tua dívida e na hora que o desconto for dado, você não ter dinheiro para pagar, nem com desconto. Por fim, pessoal, aqui vai uma opinião sincera, tá? Muita gente, com certeza, vai vir nos comentários, vai colocar um monte de comentário falando: nossa, esse tipo de medida não tinha que ser feita, só beneficia quem está devendo, e a gente que está pagando em dia, e eu que estou aqui me enforcando todo mês para pagar essa dívida só para realmente ser um bom pagador, eu não tenho benefício nenhum, eu tinha que ter desconto também. Eu concordo com você. Eu penso que se o governo, não importa qual governo, quer dar um benefício a quem está endividado, esse benefício tem que abraçar a todos. Porque quem está com o nome negativado, a pessoa já não conseguiu pagar. E quem está com o nome em dia, a pessoa está conseguindo. Mas a pergunta é, a que pena? Às vezes, a pena de você comprar um calçado para o seu filho. Às vezes, a pena de você cancelar o seu plano de saúde. Então, mesmo as pessoas que têm o nome limpo podem estar em situações muito delicadas. E nesse sentido, inclusive, há a lei do superendividamento que veio para abraçar essas pessoas e permitir renegociações. Mas, gente, nem de perto a renegociação da lei do superendividamento é tão aberta, simples, prática e rápida quanto esse programa que virá esse ano para quem está devendo. Então, é muito complicado porque a gente vê que até as pessoas que entram na justiça com o pedido da ação de superendividamento enfrentam a burocracia do judiciário. E as pessoas do programa Desenrola 2.0 ou desse programa que vem agora não vão enfrentar. Então eu concordo com vocês, mas a vida não é como a gente quer, a vida é como ela é. Se você tem direito a entrar nesse programa que virá agora, acompanhe, veja, eu vou trazer mais informações aqui no canal, então se você quiser ficar bem informado, é só continuar aqui que vai sair notificação para você, eu vou te contar na hora que as coisas acontecerem. Aproveita, Lei. Usa, Lei. Ah, Suzane, mas eu não voto no fulano, no ciclano. Não importa em quem você vota. Importa que você, como cidadão, paga imposto pra caramba. Então, se o governo te dá um benefício, você pega. Além disso, é importante você saber que se a tua dívida não entra no programa Desenrola, não tá tudo perdido não, tá? Se você tem uma dívida que é um crédito com garantia, um financiamento imobiliário, de veículo, ou ainda é uma dívida mais recente, que não tem tanto tempo de atraso, não negativou, e você realmente precisa negociar, lembre-se que existe outro caminho, uma ação revisional de juros, por exemplo. Gente, muito comumente há juros abusivos nesses contratos, e somente uma análise qualificada com um advogado de confiança especialista em direito bancário vai te trazer a informação se no teu caso é possível reduzir esses juros. Aqui no escritório, diariamente, a gente atende aí dezenas de pessoas que buscam esse tipo de análise. E é uma análise profissional. Uma análise em que a gente vai parar, a gente vai calcular, vai verificar o teu direito de acordo com o contrário e te dar uma resposta concreta, se você tem ou não direito a uma ação revisional. Então, se esse for o teu caso, procure um advogado da tua confiança, seja presencial, seja online, como é o caso do nosso escritório, por exemplo, apenas, para que possa te ajudar. Mas não fique se sentindo aí sem esperança, sem uma porta para abrir, porque assim, se você bater na porta da ação revisional, ela pode se abrir e te ajudar e muito. Tem gente pagando aí 4, 5 vezes a mais do que deve, então fica a dica. E é isso aí, pessoal. Se você está endividado, esse vídeo foi para você e espero que você tenha realmente aproveitado esse conteúdo e se prepare da forma que eu falei, porque aqui no canal eu vou trazer todas as atualizações. Então, se você quer continuar acompanhando esse assunto, é só se inscrever, é só ficar por aqui. E lembre-se que você viu o conteúdo aqui no nosso canal, valorize
disponibilize esse conteúdo compartilhando esse vídeo com quem você conhece, para que outras pessoas possam ter também essa informação. E comente aqui, você está endividado? Você acha que você vai ter direito a esse programa? Comenta também se você participou do último programa, como é que foi, se realmente te ajudou. E se você tiver dúvidas, chame no nosso WhatsApp que a gente vai te ajudar. Acompanhe também a nossa rotina como advogados ali lutando pelo direito de milhares de clientes nas redes sociais, @SuzaneSchaeferADV e @SchaeferSouza Advogados. Vai ser um prazer ter você conosco. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e até o próximo vídeo.